Quando eu vejo muitas pessoas aqui nas redes sociais falando Bozo, Bozo, não sei o quê, eu falo, essa pessoa não conhece a palavra de Deus, primeiramente não conhece, e não sabe que está trazendo um grande problema para ela. Por que está trazendo um grande problema? Porque ela está desobedecendo uma autoridade que Deus fala que devemos honrar. O que é honrar? Honrar é ter um certo temor. E às vezes as pessoas não têm. E aí a vida desse tipo de gente fica travada, não vai para frente, não sabe por quê, né? Então eu quero ir para a palavra, não sei se você sabe, toda autoridade, quer seja boa, quer seja ruim, vem de Deus. Eu vou ler o texto aqui e você vai entender. Deus olha para uma determinada situação ou nação e fala, vou colocar um rei bom para ele, porque essa nação merece. Vou colocar um rei ruim para castigar, porque ela merece. Então, toda autoridade vem de Deus. Vou fazer a leitura aqui em Romanos capítulo 13, diz assim, toda alma esteja sujeita às potestades superior. A palavra potestade é um linguajar bíblico, significa autoridade. Porque não há potestade, isto é, autoridade, que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às potestades, isto é, à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Quer dizer, vai ter uma condenação. Você que fica aí, bozo, não sei o quê, xingando, você vai trazer condenação para você. E aqui no versículo 5, portanto é necessário que se lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, quando você não quer se sujeitar, vai vir castigo. Deus coloca autoridade em várias áreas. Por exemplo, numa nação, a autoridade máxima, o presidente, você tem que ter respeito, dar honra. Quando Dilma e Lula estavam no governo, eu não ousava falar palavras pejorativas contra eles, porque eu conheço esse texto aqui. Embora eu não concordasse com o governo deles, um governo que levou o país à bancarrota e levou o país à degradação moral, mas nós merecíamos ele. Nós merecíamos esse tipo de governo, até que Deus colocou um outro aí. Agora vamos ver o que vai dar, né? E a autoridade, Deus sempre ele fala, essas autoridades que eu coloquei, não importa no que elas se tornaram, se boa ou má, mas é autoridade, então você tem que respeitar. Por exemplo, a autoridade dos pais sobre os filhos. Mesmo que os pais não valham um tostão furado, mas se o filho desobedece, vai trazer problema para ele. A vida dele vai andar para trás, vai ser atrasada, as coisas não vão andar bem. A autoridade dentro da casa, o marido, o homem, que é o cabeça do lar. A palavra de Deus fala, quando isso aí é quebrado, a mulher se torna a cabeça, vai trazer problema para o casamento e para a família toda. Eu já tenho visto muito isso aí. Tenho visto o homem sendo invertida a autoridade da mulher, sendo que Deus falou que a autoridade é do homem. Cabeça é o homem. Ah, mas ele não vai no tostão furado. Então você ore a Deus, que Deus vai entrar com providência. É assim que a palavra de Deus ensina. Também eu vejo, às vezes, pastores fazendo libertação, maldiçoando os demônios. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Quando eu vejo esse tipo de pastor, eu falei, ele não conhece a palavra. Embora ele prega, mas ele não está conhecendo. Olha o que diz aqui no livro de Judas, para você ver que a autoridade até do demônio. Não que você vai obedecer àquela autoridade, mas você vai ter um certo respeito, temor. Está aqui, ó. Versículo 8 do capítulo 1 de Judas. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, quer dizer, a autoridade, e vituperam as dignidades, quer dizer, mundo espiritual. Agora aqui vai citar um exemplo. Olha que exemplo muito importante aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Você sabe que Moisés morreu e ninguém mais achou o corpo dele. Deus resolveu esconder. Aí houve uma disputa no mundo espiritual entre o arcanjo Miguel e o diabo.
Arcanjo Miguel é um anjo poderoso que executa a vontade de Deus. E ele não ousou amaldiçoar o diabo. Olha, o diabo é o príncipe do mal. Mas ele falou, o Senhor te repreenda. É a mesma coisa nós. Você tem um marido ruim, ó Deus, você vai ter que ir para Deus. Não bater de frente com o marido, não pode. O filho tem um pai ou a mãe ruim, não pode bater de frente. Vai lá no teu quarto, dobra o teu joelho e fala, ó Deus, entra com o provido. Deus entra, viu? Deus, quando você está obedecendo a palavra, a tua oração vai ser atendida. Se nós temos um governante ruim, se nós dobrar o nosso joelho, o povo de Deus dobrar o joelho, Deus vai atender, vai tirar, se nós merecermos, se nós estiver obedecendo. Então, só para você ter uma ideia, aqui no livro de Pedro, 1 Pedro, nós vamos fazer a leitura aqui, você pode estar assim, e aquele governante ruim? Por que você acha que Nicolás Maduro não caiu ainda? Porque Deus falou, preciso castigar mais um pouco aquele povo. Mas está sofrendo. Mas ninguém conhece o coração do povo. Coreia do Norte. Coreia do Sul está na prosperidade. A do Norte tem aquele ditador lá, né? Por quê? Porque Deus olhou o coração de cada um do povo. Falou, vocês merecem isso. Então vamos aqui no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 18. Até empregado. Você que trabalha empregado, tem um chefe lá, eu vou desobedecer, isso vai trazer problema para você. Patrão ruim, vai trazer problema se você bater de frente. Porque você tem um Senhor acima deles, que é Deus. Está aqui na palavra. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, quer dizer, aqueles que estão acima de você. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então aqui já disse tudo. Toda autoridade, seja boa, seja ruim, você tem que se sujeitar. Fazer o quê? Está merecendo. Deus vai cuidar de cada um. Então fica aqui a reflexão, você que fica chamando aí o presidente de Bozo. Se nós formos investigar a sua vida, em alguma área está defasada. E às vezes eu vejo as pessoas aqui, palavras pejorativas de maldição, e aí a sua vida não anda. Trabalha igual um burro de carga. As coisas não prosperam. Entra ano, sai ano, você está na mesma coisa. Dívida para tudo quanto é lado. Se não é dívida, é problema de relacionamento. Se não é problema de relacionamento com a sua esposa, é com os seus filhos que você tem problema. É tanto problema e você não sabe, meu Deus, por que está acontecendo isso? Que talvez você está quebrando esses mandamentos aqui de autoridade. Mas agora você não está mais inocente. Você tem que dar graças a Deus que tem alguém aqui te orientando dentro da palavra. Porque Deus preza muito a autoridade. Quando ele fala autoridade, tem que ser respeitado. O rei Davi, antes de ser rei, ele tinha Saul, que foi um dos piores reis de Israel. Um rei ruim. Começou a perseguir Davi. E Davi teve a chance de matá-lo, porque ele queria matar Davi. Davi falou, não, foi Deus que colocou ele, é Deus que vai matar ele. E Davi entendeu isso aí. Deus abençoou o rei Davi. Abençoou Davi antes de ser rei, né? E às vezes nós não prestamos atenção sobre isso, sobre a autoridade. E aí você traz maldição para a sua vida, você traz problema muito sério para a sua vida. As coisas não andam e você fica, por que Deus? Por que? Ora a Deus e não é respondido as suas orações. Porque você está nesse texto aqui falando mal de uma dignidade, de uma autoridade. Fica aqui a reflexão para cada um de nós.